A gente segue falando aqui do tarifaço do Donald Trump. Isso porque o governo dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil. O comércio da rua 25 de março, em São Paulo, é um dos alvos da investigação. Voltamos a falar do assunto ao vivo com a repórter Beatriz Manfredini, que está lá na região. Beatriz, a sua informação. Pois é, Nonato, a gente contava agora, sobre os desdobramentos dessa notícia de investigação para vocês. Falamos do posicionamento do prefeito Ricardo Nunes há pouco, dizendo que o comércio não é ilegal. Falamos da Univinco e nós encontramos aqui também na 25 de março o presidente da Associação Comercial de São Paulo, que topou conversar com a gente sobre o assunto, Roberto Matheus Ordini. Obrigada por nos atender. Presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho aqui para os nossos telespectadores ouvintes, como que a Associação Comercial de São Paulo entende uma notícia como essa de investigação sobre a 25 de março. Bom dia, Bia. Muito obrigado. O que me parece, também fomos surpreendidos com o tipo de investigação, mas a gente tem que explicar o seguinte. A Univinco, a 25 de março, é um ícone de comércio não só de São Paulo, do Brasil e talvez até das Américas. Eu não vi nada, não conheço nada tão profundo e tão grandioso como hoje. Se no passado houve realmente alguma coisa, hoje o que predomina aqui na 25 de março é o comércio de produtos chineses. E eles, inclusive, fazem concorrência com os próprios produtos brasileiros. E isso, como afeta o comércio, a Associação Comercial tem procurado se manter muito atenta a isso. Mas nós temos que confessar o seguinte, não me parece que as acusações tenham procedência. O que nós que acompanhamos, porque temos interesse nisso, da regularidade do comércio aqui, o que hoje existe e prevalece realmente são mercadorias importadas da China, que evidentemente tem uma diferença de custo muito grande com os próprios produtos brasileiros, e a explicação, em primeiro lugar, é pela carga tributária que está embutida em qualquer mercadoria brasileira. E eles têm um produto hoje de uma qualidade razoável, e nós, na época dos $50 daquela isenção, também combatemos isso, pedimos ao governo que se tributasse, o que está acontecendo, e temos acompanhado nós mesmos na associação com investigações diretas, fazendo importação como se fosse um cliente comum de um produto chinês. Todos eles vêm sendo tributados agora. E isso significa que eles pagam um imposto de importação e o ICMS do estado de São Paulo. Então não me parece que os preços que eles conseguem vender as mercadorias aqui seja necessário pirataria, porque a própria China, há um grande número de importações de produtos. Como eu estava falando com vocês antes da reportagem, até nós nos surpreendemos com o custo desse produto. A Associação Comercial agora pretende fazer alguma coisa, acionar, tentar conversar, negociar? Bom, em primeiro lugar, nós vamos, como vocês estão fazendo aqui, também proceder junto à Univinco para que nós tenhamos todas as informações reais e dessa maneira também nos posicionarmos com relação às acusações recebidas pelo escritório dos Estados Unidos, que, a meu ver, com todo o respeito, ele está mal informado. Perfeito. Muito obrigada por nos atender aqui na manhã de hoje. Obrigada também por atender o Jornal da Manhã. A gente segue, então, Nonato, acompanhando essa questão aqui da 25 de março, do anúncio, então, dessas investigações, que tem gerado forte repercussão por aqui. Lembrando, que a gente, então, conversou com o prefeito, também com a Univinco, e nós, então, temos uma nota ressaltando que os produtos, como disse também o presidente Ordini, são importados na China, em sua maioria, não possuem qualquer relação com os Estados Unidos, e que o comércio aqui da 25 de março segue, então, comprometido com a legalidade, oferecendo aos consumidores variedade, bons preços e qualidade. A nota, então, da Univinco. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Beatriz Manfredini, em São Paulo, acompanhando de perto essa preocupação. A Alan Gani já está de volta aqui no estúdio com a gente.
Ô Gani, eu estava aqui pensando com os meus botões sobre a situação dos comerciantes por lá. Porque se o produto vem da China, está legalmente entrando no Brasil e eu vendo aqui, eu não vou deixar de comprar consumidor, porque os Estados Unidos abriram uma investigação. Então, a minha pergunta é a seguinte, isso vai efetivamente afetar o comerciante ali ou é de um modo mais global? De um modo mais global, não afeta não, Nonato, até porque o comerciante ele visa ao lucro. Então ele está comprando da China, por quê? Porque o teu fornecedor é muito mais barato, no caso a China, com isso ele consegue colocar produtos aqui no mercado brasileiro com preços extremamente competitivos e o consumidor adora também, porque o consumidor vê preço, né? Ele não está muito preocupado se o produto é americano, chinês, se tem guerra comercial ou não, ele quer pagar mais barato e, claro, de preferência com melhor qualidade. Agora, o que dá para fazer é aumentar a fiscalização, mas já há uma fiscalização na 25 de março e muitas vezes os contraventores, não estou falando dos lojistas, a maioria ali tudo sério, né? Mas tem aqueles contraventores que vendem produtos sem nota, pirataria, etc. Eles já têm até os seus mecanismos, muitas vezes, para burlar a fiscalização. Agora, em relação aos comerciantes e aos próprios consumidores, não tem muito o que fazer, extrapolam aí as suas funções, né? O medo ou o risco, Gani, seria dessa investigação conseguir gerar algum tipo de sanção ou barreira para esses produtos importados? Seria por aí? Eu acho muito difícil. Eu acho que é muito mais retórico nesse caso do que ter algum tipo de sanção para esses produtos importados. Até porque é uma questão muito específica de uma rua, de uma capital aqui do Brasil, né? A capital do estado de São Paulo. Então eu não vejo que haja de fato algum tipo de medida de restrição para a importação desses produtos. Na verdade, isso entra novamente, né, naquele conjunto de medidas, naquele conjunto de justificativas para implementar a tarifa de 50% a partir do dia 1º de agosto, Soraya. Obrigada, Gani.